Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso programa de emagrecimento e hoje vamos falar sobre os diversos tipos de fome. Você sabia que existe não somente a fome física, como também emocional? Dentre elas, existem 9 tipos de fome. E hoje a gente vai falar sobre isso e é bom que você identifique qual delas você tem mais relação. Pode ser mais que uma, mas é importante você saber quais são os tipos de fome que você tem, tá? Então, a fome física, ela pode ser sentida de modos distintos. Você sabia disso? O mais comum é ela se manifestar pela sensação de estômago vazio, mas por vezes ela pode ser uma dificuldade para se concentrar, uma baixa de energia, uma dor de cabeça, um gosto ruim na boca ou mesmo fraqueza, né? Muitas vezes você está trabalhando, às vezes nem comeu, tomou o café da manhã, ou mesmo nem almoçou. Chegou uma hora do dia, uma hora da tarde, e aí você sentiu que está com uma fraqueza, às vezes nem sensação de fome, mas uma sensação de fraqueza, né? Muitas pessoas sentem, dizem que depois que passou o pico da fome, não sentem mais fome, mas podem sentir vários outros sintomas, como dor de cabeça ou mesmo dor no estômago. A fome física, ela surge leve e ela pode ir aumentando aos poucos até ficar bem intensa. Para quem tem uma boa consciência, a diferença parece até que você já conheça, né? Parece até alguma coisa óbvia. Mas é aqui que tem muita gente se atrapalha. Não é incomum ouvir das pessoas que fizeram muitas dietas diferentes, que por tanto tempo lidam com a fome de modo inadequado, ou seja, que não sabem mais quando estão com fome. E não sabe se a fome, se é realmente fome ou não, porque todo mundo pode achar que fome é tudo igual, mas não. Por isso que é importante você assistir essa aula e identificar os seus tipos de fome. Saber identificar a presença e a intensidade da fome é fundamental para restabelecermos nossa relação com o corpo e também a relação com a comida. É importante você ter uma boa relação com a comida se você quer emagrecer e manter-se magro por longo período. Isso porque quando estamos com uma fome leve, conseguimos pensar melhor sobre nossas escolhas, comer com mais calma e ter prazer ao comer, né? Se você não está com muita fome, você até escolhe melhor os alimentos, até porque você não está com aquela ânsia de comer qualquer coisa que venha pela frente, né? Pense você com pouca fome e vai no buffet ao meio-dia porque é o horário do seu almoço. Você vai ter que comer porque depois você não vai ter mais aquele horário de almoço. Então, com certeza nesse dia você vai escolher melhor os alimentos e também vai comer menos, né? E porém, então, se essa necessidade não for atendida nesse momento que a fome for leve ou moderada, a fome pode aumentar muito e a gente entra no modo voraz que a gente quer comer tudo que vem pela frente, independente do que seja, né? Não é mesmo? Nesse momento, nossas escolhas ficam prejudicadas, tendemos a comer de modo mais impulsivo e dificuldade de controlar as porções e as chances de exagero aumentam. Se você chega naquele buffet morrendo de fome, tem sempre aquela entrada, ou mesmo naquele restaurante que você tem que esperar a fila, você tem aqueles aperitivos ali à disposição e você acaba comendo em demasia, né? Que geralmente esses aperitivos são cheios de gordura, fritura, carboidratos refinados. E aí chega na hora de comer a comida, você até come pouco porque já comeu aquela fritura anterior. E se isso acontece com você, repare que quando está muito esfomeado, você pode sentir o gosto do alimento e até reparar se ele está saboroso ou não, mas não há um prazer, não há tempo de ter aquele prazer de mastigar bem os alimentos, né? Se você quiser saber mais sobre mastigação, passe lá na aula Dieta Sem Dor, que a gente fala uma das dietas sobre a mastigação. E para prejudicar e para ajudar a identificar as nuances da fome, você deve fazer uma escala de fome. E como é que é essa escala de fome? Então, se você quiser anotar aí no caderno do magro, a sua escala de fome. Então, imagine a intensidade da fome, que pode variar de 0 a 10, sendo que 0 é quando você está sem fome alguma e 10 é quando você está faminto. Considere, então, que o momento bom para iniciar uma refeição seja de 6 a 8, ou seja, de fome uma fome leve a moderada.
Isso porque com a fome leve e a moderada fica mais fácil entrar no sistema reflexivo e fazer as escolhas mais adequadas. Faça um teste quando você for no buffet ou no restaurante ou mesmo em casa, para ver a sua fome. Quando você está com muita fome, você abre qualquer pacote de salgadinho, de biscoito que você tem, de pão que você tem em casa, ou até mesmo chocolate, e começa a comer de forma voraz. E quando você não está com muita fome, mas você tem que comer devido a um compromisso que você talvez não tenha hora para comer depois, você vai escolher melhor o alimento, né? Quando a graduação da fome é 9 ou 10, né, nossos instintos predominam e a probabilidade de tomar uma decisão baseada no sistema imediato e impulsivo aumenta, e com ela as chances do exagero, mesmo em uma refeição equilibrada. Isso acontece também quando se está muito ansioso, ansiosa, né? A gente quer comer, não mastiga o alimento e vai colocando, nem engoliu todo o alimento, a bolacha ou o pedaço que está na boca já está colocando mais e a boca fica cheia e você nem tem aquele prazer de comer. E aí você quer comer mais porque você quer sentir aquele prazer, mas não sente. Então, nesse momento, tende a florescer nossa preferência por aqueles 3 nutrientes chaves, né? Que são o sal refinado, o açúcar refinado, a farinha refinada. E também a gordura. Desse modo, alimentos que você normalmente não escolheria começa a saltar os olhos, né? Aquela coxinha do buffet parece mais apetitosa do que realmente ela é. E fica cada vez mais difícil fazer boas escolhas quando está com muita fome. Então, por isso que não é bom você sentir tanta fome. Você pode fazer pequenos lanches durante o dia e para não ter aquela fome exagerada, principalmente às 6 da tarde, né? Tenho certeza de que você já passou por isso. Quem aqui já não passou e a fome, aquela fome das 6, 7 da tarde, né? Se você não comeu nada ou comeu um almoço bem com poucos nutrientes, provavelmente às 6, 7 da tarde você vai estar faminto e vai exagerar. E vai tanto comer às 6, 7 da tarde, depois às 9, 10 da noite vai querer jantar de novo. E tenho certeza de que você já passou por isso, talvez você passe por isso sempre, mas basta lembrar que o tamanho do prato que você monta quando está com muita fome. Pense bem, como é que é o tamanho do prato que você monta quando está com muita fome? É muito grande, é muito conteúdo ou é pouco? Outra coisa importante para você ficar atento é ir ao supermercado, evite ir com fome, ou qualquer lugar que compre comida. Evite ir com fome, porque você vai comprar mais, vai ter mais quantidade que você vai comprar, e ainda a qualidade da comida pode ser que não seja boa, adequada, né? A compra fica mais impulsiva, com itens desnecessários e ainda caros. Então você vai gastar mais dinheiro, vai comer mais coisas que não são saudáveis, ou se são saudáveis, ou você vai comer em grande quantidade, isso pode te engordar. Então, o problema não é só o ganho de peso, mas também o dinheiro que você está gastando, né? É a qualidade nutricional que você está colocando no seu corpo, né? E agora, a, uma das coisas importantes, se você tem dificuldade de perceber a presença e a intensidade da fome, né? O que você tem que fazer? Uma abordagem do que a gente fala muito no programa é o mindful eating, né? Que, ou seja, é mindful, comer com atenção plena, principalmente a mastigação, lugar calmo, tranquilo, evitar comer de pé, evitar comer fazendo outras coisas, como dirigir, olhar televisão, porque você não sente, o cérebro não diferencia o que você está fazendo, dá mais atenção para o que você está fazendo ao invés de dar atenção à sua alimentação, e aí ele acredita que você ainda não comeu, e aí cada vez mais você quer comer mais, né? A fome e a saciedade tem a sinalização da fome e da saciedade, ela é mais lentificada quando você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, que são as 3, 4, 5 coisas. Então, esses 9 tipos de fome que a gente vai falar aqui é proposto por um estudioso chamado Jan Chozen, que ele sugere que temos 9 tipos de fome. Vamos identificar, então, papel e caneta da mão, e a gente vai identificar os tipos de fome.
E aí eu vou compartilhar com vocês aqui os 9 tipos de fome. A gente tem, então, aqui nesse desenho, dá para ver bem, né? Fome do estômago ou de estômago, a fome celular das células, não é a fome do aparelho celular, mas sim das nossas células, que formam os nossos tecidos e órgãos. A fome dos olhos, chamado fome, fome do olfato, né? Também a fome do que a gente vê, a fome do que a gente sente o cheiro, a fome do ouvido, a fome de tato, a fome da boca, a fome do coração e a fome da mente. Quem aqui já tinha escutado falar sobre esses vários tipos de fome? A gente geralmente fala somente sobre a fome física e a fome emocional. As duas primeiras, a fome de estômago e a fome celular, sim, são fomes físicas. As demais são mais relacionadas à vontade de comer, né? Então, vamos começar. Fome do estômago. É a que guia a alimentação pelas sensações do estômago. Não é apenas a fome que mexe com o nosso estômago, mas também as emoções e as alterações gástricas. Pessoas com ansiedade aumentada podem confundir essa sensação no estômago, porque muitas vezes a ansiedade dá dor no estômago, e talvez essa pessoa esteja tão ansiosa que acha que essa dor no estômago é fome, mas muitas vezes não é. Pode ser alguma inflamação que tenha no estômago, né? Como gastrite, como refluxo, e até mesmo pacientes com gastrite leve ou outras alterações estomacais respondem ao desconforto comendo. Muitas pessoas têm até úlcera gástrica ou úlcera de intestino, e aí sentem aquela dorzinha no estômago ou no intestino, comem e aí até mesmo começam a comer porque a dor passa. Por isso é importante estar sempre atento ao corpo e às suas sensações, e inclusive refletir se as atividades daquele dia que você teve, que você passou, justificam você estar com fome naquele momento. E também é importante você consultar o médico para ver se é necessário fazer um exame e uma avaliação caso você tenha refluxo, caso você sente que você tem dor no estômago e aí você come e a dor passa, que pode ser algum tipo de gastrite, algum tipo de úlcera se formando, e é importante você consultar o médico para fazer essa avaliação. A fome celular. Ela é referente à necessidade que as nossas células têm de nutrientes, ou seja, a fome física. Lembre que a fome não fica intensa de uma hora para outra. Por vezes, o corpo emite sinais sutis que precisam ser compreendidos. Então, essas duas fomes que a gente falou aqui estão relacionadas com a fome física, e as demais estão relacionadas com a vontade de comer. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre as fomes relacionadas com a vontade de comer. Lembrando que a fome celular, você vai ter mais fome quando você não comer alimentos ricos em nutrientes, se você se encher de alimentos com carboidratos refinados, com pães e sem nenhum tipo de legume, nenhum tipo de fruta, alimentos in natura, a sua célula vai sentir toda hora fome porque você está comendo, está se alimentando e não se nutrindo. Existe uma diferença grande entre a alimentação e nutrição. A alimentação é você comer qualquer coisa e nutrição é você comer alimentos específicos que nutrem o seu corpo. Sim, existe essa diferença. Não é qualquer coisa que vai nutrir o seu corpo, mas sim alimentos bem selecionados. Vamos então falar sobre a fome visual. É o famoso comer com os olhos, né? Quem não já passou por isso, de ver uma torta bonita lá na vitrine de uma confeitaria, passa lá no shopping e vê aqueles bolos doces em um local de café, que vende chás, café, e a gente acaba comendo com os olhos porque acha bonito aquele bolo, aquele chocolate, né, aquela torta, e acaba muitas vezes também você provando e não sendo o que você esperava da parte visual, né? Então, esse tipo de fome envolve dois fatores importantes, que é a aparência e a disponibilidade. Então, a gente vai falar aqui dos dois fatores que envolvem a fome visual. A aparência, né? A parte estética, como eu falei, você vê um bolo bonito, você vê uma comida bonita, e muitas vezes você come e não é tudo aquilo, né? Ou seja, a aparência faz parte da vontade de comer, né? Uma apresentação de encher os olhos é importante para saciar essa fome. Uma comida
que mata a fome, por exemplo, tem que ser, além de saborosa, ela tem que ser bem apresentada. E muitas vezes o toque principal fica por conta de utensílios bonitos que utiliza. Se você, aquelas comidas francesas, elas são bonitas, né? São todas artesanais, dispostas num prato. E isso faz você ter vontade de comer. Usar pratos, talheres bonitos, né? Uma mesa bonita também vai te dar mais vontade de comer e te dará mais prazer de comer, né? A apresentação é uma parte importante e gostosa do seu relacionamento com a comida. Se você acha que é uma pessoa com fome nos olhos, se você tem fome visual, é fundamental reparar como está o seu cuidado no seu dia a dia. Às vezes, coisas simples, como um prato bonito, uma cumbuca especial e até uma caneca colorida, já mudam a satisfação que temos com aquela refeição, evitando você comer em demasia, né? Aquele prazer, aquela caneca bonita que você comprou nova, você vai usar, você vai ter mais prazer de tomar aquele chá, aquele café, aquele cappuccino, aquele aquele suco, né? Um copo bonito, novo, vai te dar mais prazer de comer. Você vai se realizar mais com aquela quantidade e isso evita você comer em demasia. E a disponibilidade, como assim disponibilidade? A fome visual. A fome dos olhos é saber que ela é estimulada ao se ver o alimento. Por isso, fique atento quando estiver em algum lugar com uma grande disponibilidade de comida ao seu redor, principalmente nos shoppings, né? Reavalie o tamanho dos utensílios que utiliza, né? Pratos muito grandes, né? A gente às vezes vai no buffet, tem um prato enorme, né? Porque a pessoa quer que você coma mais quantidade para pesar mais, e aí o pessoal do restaurante ter mais lucro, né? No final do dia. Então, muito cuidado, né? Não encha aquele prato enorme, né? E sempre ter cuidado com a quantidade. Então, reavalie o tamanho dos utensílios que utiliza e muito cuidado com as redes sociais, né? Quem aqui não abre as redes sociais e tem lá alguém fazendo comida, ou você segue todas aquelas pessoas com aquelas receitas bonitas e você fica olhando, olhando, olhando e não faz nenhuma e acaba que dá vontade, você saliva e dá vontade de comer e acaba você comendo o que tem em casa muitas vezes, que muitas vezes pode não ser tão saudável assim, né? Despertando a vontade de comer no momento que você nem estaria com fome. A fome de olfato. Então, quem aqui já não passou também por um restaurante, uma churrascaria, ou um local que vende comidas, né, saudáveis também, que tem um cheiro bom, mesmo muitas pessoas passam na padaria, sente aquele cheiro de pão e já querem entrar para comprar. Então, essa é a fome de olfato. Então, ao sentir um perfume de comida, ele pode tanto despertar a sua fome, quanto ajudar a saciá-la. Isso porque, pelo cheiro, conseguimos identificar diversas nuances e até reconhecer ingredientes. Essa sensação é tão poderosa que a indústria alimentícia utiliza diversos aditivos, os aromatizantes, para aumentar a atratividade dos alimentos. Lembrando que a indústria alimentícia ela sabe tudo de comportamento do cliente em relação à comida e tudo que pode fazer você comer mais, né? Ela está muito ligada nisso porque ela precisa vender. Claro que não é só tirar que a fome vai passar, né? Mas isso já começa a ativar mecanismos relacionados à saciação. O que é saciação? Não é saciedade, é diferente. Existe uma diferença entre saciação e saciedade, você sabia? A saciação é quando você come e já tem aquele resposta de você deu, basta, já comi, de forma adequada, não preciso comer mais. É uma resposta curta, a curto prazo. E a saciedade é o efeito da comida a longo prazo, ou seja, você almoçou, daqui a 6, 7 horas você está com fome, porque a comida que você te deu saciedade. Então, a saciedade é o efeito duradouro a longo prazo, depois de comer, ficamos sem fome por um longo período. Diferente da saciação, que é aquele curto prazo que temos quando recebemos o sinal de que podemos encerrar a refeição. Alguns estudos, como esse aqui, Influência olfatória no apetite na saciedade humanos, em 2006, eles relacionaram alguns aromas mais adocicados com a diminuição da fissura por doces. Esses estudos relacionam o tempo de exposição da pessoa ao aroma e relatam que um curto período de exposição pode aumentar a vontade de comer doce, enquanto um tempo mais prolongado de exposição
pode diminuir essa vontade. Então, você pode estar, por exemplo, pessoas que trabalham em fábricas de doces, fábricas de chocolate, de bolachas, eles nem têm, algumas pessoas que às vezes a gente conversa com pacientes, eles nem têm vontade de comer porque já enjoaram daquele cheiro. Então, tanto o olfato ele pode te estimular a comer, quanto pode te repugnar depois também, você nem querer saber de comer aquele alimento. Fome de ouvido. Quem aqui não gosta de comer um chips que dá aquele barulhinho, aquela pipoca que dá aquele barulhinho, croque-croque, né? Alimentos crocantes, a casquinha de sorvete, ou mesmo alimentos fritos, fritura, que dá aquele barulhinho de crocante. Tem pessoas que percebem que tanto o seu prazer na alimentação quanto a sua saciedade, elas aumentam muito quando incluem alimentos crocantes nas refeições. Você é assim também? Podia ser até tem pessoas que até uma sopa com pão torrado, ou mesmo castanhas ou sementes nas saladas, fazem estimular a pessoa a se alimentar. Para muitos parecem refeições completamente distintas, apenas por acrescentar algo que fizesse aquele barulhinho desejado. Tem pessoas que comem com o ouvido e ter essa consciência é importante para conseguir organizar as refeições que fossem mais prazerosas e dessem mais saciedade. Você já reparou se esse é um fator fundamental para você? Você prefere comer alimentos crocantes? Qual é o prazer que você sente quando tem algo crocante na refeição? Escreva aí no seu diário do magro. Se você quiser, você para esse vídeo para pensar e escrever. Se esse fator realmente é um fator fundamental para você em alguma refeição, em todas as refeições, ter algo que faz algum barulho, que te estimula a comer mais, e qual é o prazer que você sente? Você quer comer mais? Você se sente feliz? Ou você se sente satisfeito? Come menos? Ou come mais? E a fome de tato. Todos os nossos antepassados, eles comiam, não existia pratos nem talheres, né? Eles comiam com a mão. Sentir a textura, a temperatura, a consistência do alimento é um modo de nos relacionarmos com ele e uma fonte de grande satisfação para alguns, né? Por isso é importante você cozinhar os alimentos. Você vai tocar, você vai cheirar, você vai sentir o corte, ouvir o corte, né? E você vai ter uma melhor relação com o alimento, tocando nos alimentos, né? Vai sentir a textura, a temperatura, a consistência, e muitas pessoas vão conseguir ter uma melhor relação com a alimentação. Por isso, cozinhar é importante. Mas vale avisar, né, que a fome de tato é diferente de ficar beliscando qualquer coisa que esteja ao seu alcance a toda hora. Essa é a grande cilada, por isso é preciso ter atenção. Diferença entre comer um alimento, ou seja, você ter uma relação boa, você tocar no alimento, do que você tá toda hora pegando o alimento e beliscando e colocando na boca, tá? Muitas pessoas falam, mas eu não como, né? Eu não belisco. Doutora, eu não como nada. Porque passo o dia inteiro beliscando e quando vai almoçar, quando vai jantar, não tem fome. E aí não sabe, por conta de não ter a consciência sobre a sua fome, não ter a consciência sobre o que você faz ou qual a relação com o seu alimento, ou você está fazendo outra coisa e está comendo e beliscando, aí pode ser a grande causa de você não conseguir emagrecer ou até mesmo engordar, porque em vez de você estar comendo comida, um alimento que te sacia, você toda hora está beliscando e ainda pode acreditar que você não está comendo nada, mas está beliscando o dia inteiro. A fome de boca. Alguns até brincam, né? Uma boca nervosa. A pessoa não tem fome física exatamente, mas uma necessidade de colocar comida na boca, ou seja, de mastigar. Aquelas pessoas que vivem comendo chiclete, bala, que engordam e faz mal, porque chiclete dá fome, né? Porque você está mastigando, ou seja, estimulando o cérebro a acreditar que vai ter comida no estômago e acaba não tendo, né? E isso vai estimulando enzimas, e aí você vai ficar com mais fome depois. Isso pode ser resultado, então, de um condicionamento ocorrido durante a sua história de vida, na sua infância, e em alguns casos, se não for identificado e trabalhado,
pode ser confundido com fome e se tornar um fator de exagero e ganho de peso, ou seja, você está toda hora comendo, mastigando. Essa urgência em mastigar tem sido muito estudada e associada ao comportamento compulsivo, não só pelo alimento em si, mas pelo vício em comer. Uma necessidade que algumas pessoas apresentam de estar sempre comendo alguma coisa, independente da fome física. Então, talvez essa fome de boca pode ser que muitas pessoas têm, né? E também tanto essa fome de tato, que você está tocando alimento e colocando na boca como forma de beliscar toda hora, como a fome de boca, que você pode estar sempre necessitando mastigar algo, pode ser a causa da seu ganho de peso, dificuldade de emagrecer. Fome de coração. A alimentação e a emoção estão diretamente relacionadas e uma sustenta a outra. Por isso, o nosso programa de emagrecimento detox emocional. A fome do coração é um consumo movido pelas emoções. Quando nos sentimos tristes, é normal comermos algo que alivie essa sensação. Também fazemos isso para comemorar ou até sem motivo algum. Vontade de comer, estou com vontade de comer. Estou tediosa, estou fazendo um trabalho, mas estou tediosa, então eu vou comer. Será que você faz isso? Ou você se levanta, faz um alongamento, toma água, pega um chá, e aí volta para estudar depois, ou você toda hora está comendo alguma coisa? Comemos algo e aquilo nos deixa felizes quase instantaneamente. Afinal, comida também é um alimento para a alma. E a fome da mente. Estamos vivendo numa época em que a alimentação é o tema central. Fala-se sobre e pensa-se em comida o dia inteiro. Fala toda hora, né? Propaganda na internet, propaganda no Instagram, no Facebook de comida, propaganda de receitas, né? Encontramos conceitos antagônicos sobre o que é certo e errado para comer, bom ou ruim, sobre quantidade, sobre dietas, alimentos milagrosos, e com isso fica difícil comer sem viver um dilema moral e muitas vezes sentir culpa. Essa é a fome relacionada aos pensamentos e às crenças. É importante entender e rever tais crenças para evitar comer na ausência de fome física e para evitar exagerar, tá? Aqui a gente acaba essa parte aqui do compartilhar da fome física, da fome, dos tipos de fome, mas lembrando então, né, o importante é entender essas crenças, né, a fome da mente, entender as crenças, que são os pensamentos que você acredita, né, como se fosse verdade absoluta. Então, entender essas crenças que você carrega em relação à alimentação, que comida saudável é ruim, que comida saudável é cara, que comida saudável é difícil de encontrar, que comida saudável ninguém vai gostar na sua casa, aí você vai ter que fazer 2 pratos diferentes. Aproveite para fazer um prato delicioso, aprenda a cozinhar, porque a alimentação saudável tem que sim, tem que ser bem temperada, e tempero não é só sal e azeite, né? Tem vários tipos de temperos orgânicos que são tanto em pó, né, ou mesmo folhas in natura, que são deliciosos para temperar os alimentos. E talvez você tenha comido um alimento sem gosto, e aí você acha que a alimentação saudável é ruim, mas você tem que aprender a temperar bem os alimentos, que não é só sal, né? Evitar exagerar e muitas vezes até de deixar de comer mesmo estando com fome, né? Por não ser ainda o horário que está na sua dieta lá, que você ganhou do nutricionista, ou mesmo de alguma orientação de profissional de saúde. Ter atenção à sua fome, né? Se às vezes você tem muita fome, pode ser ou porque você não comeu a quantidade adequada naquela refeição, você precisava mais alimento e você está com muita fome, ou porque aquele alimento não fez a nutrição certa, de repente você escolheu um outro alimento que não te nutriu e te causou mais fome, né? Mas isso tudo você tem que ter consciência para não exagerar na próxima refeição.
E aí, se você for deixando para o final do dia, é pior, porque você vai comer mais. E no final do dia, a gente tem que comer um pouco menos do que durante o dia. Então, como você pode perceber, a gente não tem uma fome única atuando no nosso estímulo de comer. Com qual delas você se identificou? Ou quais delas, né? Pode ser mais de uma. Perceba o que atrai, o que te atrai na comida. As texturas, os aromas, os tipos de preparação. Procure atentar às suas diferentes fomes. Esse é um passo fundamental para melhorar a sua relação com a comida e também para a manutenção do peso. E a gente vai falar também nos próximos vídeos sobre a diferença entre por que você está sempre com fome, por que acontece isso. Então, fique atento aos próximos vídeos e assista todos eles para você começar a aprender realmente a emagrecer e ver que existem diversos fatores que afetam o seu emagrecimento e mesmo também aqueles que vão te ajudar a emagrecer, aqueles que vão te ajudar a ter fome física, a comer quando tiver fome física, se atentar para a sua comida, sua relação com a comida é muito importante, e isso aqui você tem que seguir para conseguir melhorar, né? Porque como tomar banho, como escovar os dentes, o emagrecimento é cuidados com a saúde é para sempre. Você todo dia escova os dentes, você todo dia toma banho, você todo dia, algumas pessoas, o que é ideal é fazer exercício. O exercício é como se fosse um banho interno para o organismo. Então, você tem que ver o emagrecimento como algo que você tenha que fazer todo dia. O alimento você tem que escolher bem todos os dias e todas as refeições. Não adianta você ter um período de cuidar da refeição e aí passa 2, 3 meses depois, você volta tudo de novo, como você fazia anteriormente. O que vai acontecer? Vai voltar novamente ao peso anterior e vai desistir de emagrecer, porque você só quer comer aqueles alimentos que você já estava acostumado. E aí, para voltar de novo a comer saudável é cada vez mais difícil. Então, lembrando que aprender a emagrecer, aprender a ter a habilidade de emagrecer é como aprender a dirigir. Aprendeu a dirigir, fica no automático. Mudando o paladar, você vai conseguir, aos poucos, alterar o paladar para alimentos certos para você e para o seu corpo. Muito açúcar, muito glúten, muita lactose fazem mal à sua saúde e excesso de muito açúcar faz mal. Você pode ter, não é somente pela estética, mas além, né, de ter mais rugas, as mulheres querem ser bonitas, ter mais rugas, ter mais celulite, você come mais açúcar, a sua pele vai ficar flácida. Tomar o excesso de glúten, você fica com o abdômen mais estufado, dá problemas intestinais, você vive com dor de cabeça, com fraqueza, mal-estar, entre diversos outros fatores que você que viu as aulas do glúten e também as próximas aulas, né, a gente vai falar também de leite, do açúcar, vai ter aula aqui também. Os diversos nomes de açúcar você já viu lá na aula para ler os rótulos, né? Por isso que você tem que ter aquela tabelinha lá dos nomes do açúcar escondido lá no seu celular para levar no supermercado ou no local onde você vai comprar alimentos, né? Para você não ser enganado pela indústria. Ficamos por aqui então. Espero que tenha gostado dessa aula. Grande beijo. Tchau, tchau.